Olá, bem-vindas e bem-vindos à sexta aula do curso Família Afinada. E o assunto de hoje é respeito às diferenças, que, aliás, é a base para qualquer relacionamento saudável. Então, eu vou começar essa aula com algumas perguntinhas para vocês. Vocês sabiam que as pessoas são diferentes? Vocês sabiam que as pessoas agem e se comunicam de formas diferentes? E vocês respeitam e aceitam as diferenças nas famílias de vocês? Se vocês responderam, claro, é óbvio, Joyce. Vocês responderam que a maioria das pessoas respondem. Mas vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar sobre isso no dia a dia familiar. Normalmente, a mãe e o pai estão sempre correndo para dar conta de fazer tudo o que precisa ser feito. E acabam apressando os filhos para trocar de roupa mais rápido, andar mais rápido, tomar banho logo, né? Não fazer hora para comer, etc, etc e tal. Caso essa pressa seja diária e constante, nós podemos dizer que os pais não respeitam as diferenças e estão padronizando as atitudes dos filhos às suas próprias atitudes. E isso pode prejudicar o desenvolvimento das qualidades individuais deles. Porque, como nós falamos, eles estão em desenvolvimento e aos poucos vão assumir a sua própria personalidade. Se o seu filho é mais analista ou a sua filha é mais perfeccionista, veja isso como um talento. E como falamos também na aula 4, não polarize, não confunda isso com lerdeza, preguiça ou chatice, por exemplo. Segundo a psicóloga israelense Nira Kefir, os adultos adotam um estilo de vida que afeta o modo como eles vão interagir com os filhos. E de acordo com o que eles valorizam ou priorizam no estilo de vida, vão haver pontos fortes e pontos fracos. Então, nós vamos apresentar aqui 4 estilos de vida que foram adaptados pela autora Jane Nielsen dentro da psicologia positiva. O primeiro deles é o conforto, o estilo de vida de conforto. Gostaria muito que vocês prestassem atenção na descrição que eu vou fazer e se atentem muito ao maior medo, tá? Os outros pontos são importantes, mas nesse momento tentem ouvir bem sobre o maior medo. Qual é o maior medo de quem adota um estilo de vida de conforto? Dor e estresse emocionais e físicos, expectativas dos outros e ser encurralado pelos outros. Quais são os pontos fortes? Eles são descontraídos, eles fazem poucas exigências, eles não interferem nas questões dos outros, são mais pacificadores, doces, empáticos, previsíveis e ensinam os filhos a apreciarem pequenos prazeres. Quais são os pontos fracos de quem prioriza o conforto? Ele não desenvolve talentos, limita a produtividade, evita crescimento pessoal e, com a permissividade que geralmente eles têm, podem levar os filhos a serem mais mimados e exigentes. Então, o que eles precisam praticar na educação dos filhos? Criar rotinas, estabelecer objetivos, resolver problemas juntos e permitir que os filhos experimentem as consequências naturais de suas escolhas. Ok? O segundo estilo de vida é o controle. Então, qual é o maior medo de quem adota esse estilo de vida? Humilhação, crítica e algo inesperado. Como pontos fortes, ele é um líder, é organizado, produtivo, persistente, assertivo, segue as regras e ensina aos filhos habilidades que envolvem gestão de tempo. Pontos fracos: a rigidez. Não desenvolve criatividade, não desenvolve a espontaneidade, evita a proximidade social e podem levar à rebeldia dos filhos e resistência, ou, por outro lado, bajulação inadequada. Então, na educação dos filhos, quem é a
adota esse estilo de vida mais rígido, ele pode precisar praticar, oferecer escolhas, fazer perguntas que estimulam a curiosidade e envolver os filhos nas decisões. Terceiro estilo de vida é satisfação. Então, qual é o maior medo de quem deseja ter um estilo de satisfação? Rejeição, abandono e conflito. Os pontos fortes são amigáveis, atenciosos, comprometidos, gentis e voluntariosos. Ensinam os filhos a serem pacificadores e heróis dos desfavorecidos. Mas quais são os pontos fracos? Não verifica com os outros o que agrada, né? o que lhes agrada. Não se cuida. Estimulam os filhos a serem capachos. Uau, forte isso, né? O que pode levar a ressentimento, depressão ou vingança. Na educação dos filhos, o que esses que priorizam a satisfação e como estilo de vida precisam praticar? Confiar que os filhos podem resolver seus próprios problemas. Honestidade emocional e aprender a dar e receber. E aí nós temos o próximo estilo e último, que é a superioridade. Qual é o maior medo de quem tem um estilo de vida de superioridade, insignificância e irrelevância? Pontos fortes: versado, idealista, persistente, demonstra interesse social, realizador, ensina o filho a modelar o sucesso e conquistas e motiva para a excelência. Pontos fracos: viciado em trabalho, sobrecarregado, excessivamente comprometido. Por levar os filhos a terem sentimentos de inadequação e fracasso para alcançar os padrões e expectativas. Então, isso pode acontecer, né? De levar os filhos aí a ter um sentimento de fracasso. O que é que as pessoas que têm um estilo de vida voltado para a superioridade precisam praticar? Eles precisam abrir mão da necessidade de estar certo, entrar no mundo dos filhos e apoiar suas necessidades e desejos, curtir o processo e desenvolver o senso de humor. Crescimento, gente, ele acontece quando a gente consegue aprimorar os nossos pontos fracos à medida que nós ganhamos consciência. Então, verifiquem nesses 4 estilos o medo que vocês mais se identificam. Por isso que eu falei no início para vocês prestarem bastante atenção no medo. Mas se for necessário, volta na gravação ou então acessa o texto que a gente publicou também para você verificar e ouvir mais sobre esses pontos. Verifique então qual é o medo que você mais se identifica, que provavelmente ele vai ser o seu estilo. E a partir dessa identificação com o seu estilo, verifique os pontos fortes e os fracos, ok? E verifique também o que esse estilo pode gerar no seu filho e o que você pode fazer para aprimorar, certo? E nós propusemos um exercício hoje muito interessante que tem a ver com estilos, com respeito às diferenças. Nós vamos pedir para que você faça primeiro uma lista de coisas que você não concebe de forma alguma que aconteça na sua casa, ok? Independente do seu estilo, tá? O que você não concebe? Por exemplo, na minha casa eu não concebo mentira. A mentira para mim tá fora de questão, é algo que não tem como. Eu não abro mão, é um valor para mim não mentir. Então é um combinado entre família que nós não mentimos um para o outro. Então, geralmente, o que você não concebe é um valor para você. Faz essa relação, tá bom?
Depois, você vai listar o que você não gosta, mas você pode flexibilizar. Então, vou dar um outro exemplo aqui, que é meu também, tá, gente? É só um exemplo para vocês se basearem. Horário de dormir, tá? Principalmente no meu caso, as minhas filhas ainda são pequenas, então eu tenho um horário de dormir que é rígido durante a semana, mas no final de semana, ou seja, na sexta e no sábado, eu abro mão, eu flexibilizo e elas podem dormir um pouco mais tarde. Percebe? É importante para mim, é rígido durante a semana, mas eu flexibilizo. Ou então, vou dar uma outra sugestão, é uma festa, por exemplo, né? Se vai numa festa, então pode dormir mais tarde, pode chegar mais tarde, enfim, tá? Em terceiro lugar, você vai fazer uma lista daquilo que geralmente você tem tomado como regra, mas diz mais respeito ao seu padrão e hábito do que algo que realmente deveria ser cumprido por todos. Ou seja, você anda pegando no pé, mas é um hábito seu. E aí eu vou dar um novo exemplo. Gavetas arrumadas, gavetas pessoais arrumadas. Então, eu gosto de gavetas arrumadas. Mas será que vai fazer tanta diferença para a família que o meu filho tenha ou filha tenha as gavetas pessoais deles arrumadas? Tá? Eu citei esse exemplo, gente, porque é um exemplo que ele acontece muito, né? Dos pais quererem as gavetas. E os filhos geralmente dizem, mas para que eu tenho que arrumar? Eu acho tudo que eu preciso ali rápido. E juro, os pais ficam sem argumentos e fica aquela situação. Não, mas você precisa arrumar a gaveta, mas você precisa arrumar a gaveta. É só um exemplo, é claro que se você entender que a gaveta arrumada é um valor para você, eu não questiono, tá? Mas por que essa divisão dessas três listas? Para que a gente realmente comece a focar naquilo que é um valor que é realmente indispensável, porque senão a gente começa a pegar no pé, que é essa expressão que eu tô usando, pegar no pé deles por coisas que são, talvez, que a gente pode deixar para lá. E se a gente ficar apurrinhando demais, isso desgasta o relacionamento também. E na hora que você precisa conversar sobre algo que realmente faz diferença, que é um valor para você, você acaba perdendo credibilidade, porque você coloca tudo na coluna do mais importante. Então é um exercício que é difícil, não é fácil não, porque no fim a gente, às vezes, dependendo do nosso estilo, e aí vocês vão ver, dependendo do nosso estilo, ou a gente flexibiliza demais, ou a gente é rígido demais. Então, vamos tentar encontrar a medida certa, mas é um excelente exercício para a gente começar a tentar não, né? Para a gente começar a encontrar a medida certa para as atividades, para aquilo que a gente deseja conversar com os nossos filhos, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!